Não quero deter-me no caminho que só o mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta aos meus inimigos. Oh, oh, oh. Embora eu sintas os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço e permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. É onde eu quero ficar, Senhor. Embora eu sintas os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, as margens do teu rio prosperarei. Oh, 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 oh. Oh, oh. Obrigado. Fiel
Todo-Poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação, Senhor. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Oh Senhor, tu és a minha salvação. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Oh Senhor, tu és a minha salvação. Oh Senhor, Deus, eu entrego a ti todos os meus problemas. Oh, 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 oh. Fiel. Eu dependo de Deus, 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 dependo de sua graça e poder, dependo de seu infinito amor.
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele
oportunidade em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. A ditosa cidade é muito linda. Se eu pudesse, eu iria para lá agora. Medite na letra deste hino. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Queremos convidar aqui o irmão Maciel para orar ao Senhor com os hinos da harpa cristã. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. E convidamos os irmãos para abrir as suas harpas no hino de número 154. A Bíblia Sagrada relata um fato de um homem que era leproso. Não quero dizer com isso que os irmãos estão assim, mas pode ter chegado alguém com algum problema diferente. Então este homem encontrou-se com o Senhor Jesus e, quando o avistou, dobrou seus joelhos e colocou seu rosto no chão e o adorou. E disse-lhe assim: Senhor, se tu quiseres, bem podes me tornar limpo. Então o Senhor Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a sua mão e tocou naquele homem, e ele ficou são. Na sua adoração, não sei o que foi que ele disse. Só sei que onde há adoração, há quebrantamento. Onde há adoração, há lágrimas. Onde há adoração, há o reconhecimento que Deus pode tudo. Só Ele é, só Ele tem. Que eu não sou nada, nada tenho e nada posso. Na adoração, o reconhecimento que eu sou diante do Senhor como uma criança, que precisa que alguém pegue a minha mão para que eu não caia. E nesse clima eu convido os irmãos para nós louvarmos ao Senhor Jesus com este hino, 154. Ó doce nome de Jesus, que belo é a ti cantar, com a alma cheia proclamar o nome bom de Jesus. Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, de coração, adoro o nome de Jesus, jamais me falta seu amor. E põe à parte minha dor, o nome bom de Jesus.
Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no puro nome de Jesus, que meu pesar pode tirar, a grata paz também me dá, o nome bom de Jesus. Oh, meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome, no doce nome de Jesus, a minha alma salva está, e nele tu te salvarás, no nome bom de Jesus, Jesus, ó meu doce Rei, Jesus, verdadeiro Deus, Jesus, sempre louvarei de coração teu nome. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir as visitadoras louvar ao Senhor. Aleluia. E a igreja, as visitadoras vão louvar ao Senhor, e a igreja fica também adorando, cantando, exaltando aquele o qual já foi falado aqui nesta noite, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aquele o qual o homem se curvou para adorá-lo, e no entanto recebeu do Senhor uma recompensa que foi a cura. Aleluia. Então esse Jesus, ele está aí ao teu lado, as irmãs louvando e vocês adorando, exaltando, porque é Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim se estou contigo, oh teu Deus, ouvindo o teu gemido. Não temas, tu vai passar. Fiel e velo por minhas palavras, a tua bênção é tão grande, pode confiar. Deus tremendo, e por você vou pelejar. Filho, não temas, eu estou aqui pra te ajudar. Você nunca te deixei, filho querido, ao teu lado fiquei. Na cabeça, pare de chorar, todo sofrimento hoje vai cessar. A vitória é tua, quem impedirá? Chegou o tempo de cantar.
Glória a Jesus. Filho, as profissões dos afastaste, momento de angústia e de sofrer, parecia que iria perecer. Sabe, filho, que nunca te deixei, envolvi teus braços e te acalentei. Levanta a bandeira, filho, pois vitória eu decretei. Não temas, eu estou aqui pra te ajudar. Essa marca, nunca te deixei, filho querido, ao teu lado fiquei. Levante a cabeça, pare de chorar, todo sofrimento hoje vai cessar. A vitória é tua, quem impedirá? Chegou o tempo de cantar. Não temas, eu estou aqui pra te ajudar. Nas horas amargas, nunca te deixei, filho querido, ao teu lado fiquei. Levante a cabeça, pare de chorar, todo sofrimento hoje vai cessar. A vitória é tua, quem impedirá? Filho, chegou o tempo de cantar. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos ouvir o secretário da igreja trazer os avisos e também os pedidos de orações. Saúde a Santa Igreja com a paz do Senhor. Amém. O primeiro aviso, meus amados, eu quero avisar a igreja que já estamos com o batismo nas águas programado para 29/12, né? Os congregados que se sentirem em Cristo o desejo de descer as águas, nos procure. Primeiro procure o pastor para conversar, né? E depois nos procure na secretaria para preenchermos a ficha. Neste sábado, dia 16/11, às 14 horas, evangelização com as senhoras, com o coral e visitadoras. Pedimos a participação de todas, né, de todos os componentes, tá certo? Esse é o novo projeto de evangelização, o apoio diácono Cícero e diácono Gildásio. No domingo, dia 17, a União Feminina estará indo cantar no Congresso de Senhoras em Miramar. Pedimos a todas que estejam aqui na igreja às 18 horas. Agradece a coordenação. Tá certo? Domingo, dia 17, pela manhã, Escola Bíblica Dominical, das 9h30 às 11h30 da manhã, será a 7ª lição, contrapondo a arrogância com a humildade. Está escalado Soldadinho de Cristo para louvar ao Senhor. À noite é o culto de adolescentes e mocidade. Está escalado o JADEP e orquestra para louvar a Deus. A coordenação do louvor perene também avisa aos seus componentes que não haverá ensaio neste sábado, não é, como de costume, tá certo? Por motivos superiores. Sábado também, no dia 16, círculo de oração da mocidade, às 15h30, com a participação de toda a igreja. À tarde também tem o círculo de oração das crianças. A coordenação continua pedindo aos pais que tragam as crianças para participar, não é? Senão não acontecerá. Amém? A contribuição da cesta de Natal, a cesta natalina, a contribuição da cesta natalina pode ser em produtos ou em oferta. Pode procurar as irmãs Edilene, a irmã Maria Lopes ou a irmã Cida.
certo? Elas estão com uma lista. Esta lista contém a relação dos produtos, certo? E alguns irmãos já se comprometeram a cooperar, não é? Para esta cesta natalina dos irmãos, amém? Pedido de oração. Rogo as orações da igreja por meu sobrinho que está enfermo, o diácono Cícero, pede as orações. O diácono Afonso está agradecendo à igreja, não é? Pelos pedidos de oração que ele tem feito por sua esposa, não é? Deus tem dado a resposta, não é? Através dos pedidos de oração da igreja. O mesmo vem agradecer. Temos um pedido de oração também. Peço aos irmãos que orem pelo meu irmão que está com a tíbia fraturada. Agradeço aos irmãos. O nome da pessoa é Edjá José Medeiro. A pessoa agradece as orações da igreja. Amém? Um novo convertido pede as orações pela mãe dele, para Jesus curar e salvar a mesma. Peço as orações por José Nascimento de Assis, que está internado, foi internado hoje, né? Internado, desde já agradece às irmãs, a irmã Ruth, pelas orações. São esses, meus amados, os pedidos de orações e os avisos, né, para o final de semana. Vamos orar com simpatia para Deus responder no nome de Jesus, amém? Graças a Deus. O Departamento Heróis da Fé vai louvar ao Senhor. E enquanto ele louva ao Senhor, vamos também contribuir com nossos dízimos e oferta para a manutenção da casa de Deus.
Convidamos toda a igreja para se pôr de pé. Aleluia. Abra sua Bíblia, queridos, queridas. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, hoje estaremos encerrando finalmente o nosso estudo neste capítulo 5 da primeira carta. Estamos esperando em Deus que Ele nos dê outro tema para explorarmos na sua palavra. Glória a Deus. Se tem algo com o que eu me preocupo é com a ministração, é com aquilo que será ministrado à igreja. Pois entendo que a palavra de Deus é de fundamental importância para nosso crescimento espiritual, para vivermos uma vida cristã equilibrada na presença do Senhor. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos aos versículos 26 a 28. E aí nós encerraremos a nossa meditação neste capítulo 5. Glória a Deus. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra. A igreja precisa das orações. Orar também pelos nossos irmãos que mandaram pedir as orações, para que o Senhor os escute e os atenda nas suas necessidades. Irmão Mário, já estou lhe chamando de pastor. Irmão Mário pede as orações pelo pastor Joel Holden, de Porto Velho. É o pastor presidente ali, está internado, nós o conhecemos, é um homem de Deus, está hospitalizado. Orar também pelo nosso pastor, presidente, que está em Goiânia, estado de Goiás, em uma escola bíblica de obreiros, ministrando ali. Amém. Pastor Jorge. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, orando em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nosso bondoso e eterno Pai, na tua doce e bendita presença, que está a tua igreja comprada e redimida com teu precioso sangue, Senhor. Louvamos a ti pelo dia em paz que Deus tem nos dado, por este momento, Senhor, salutar. Aqui estamos na tua santa e bendita casa, para servir a ti, Senhor, glorificar e honrar o teu santo nome. Abençoa o teu servo, toma a tua mão, pastor da igreja. Senhor, envia o pão para todos nós. Estamos aqui para se alimentar pelo pão, Senhor, espiritual, que é a tua palavra. Fala mais uma vez, Senhor. Deus eterno, abençoa aqueles que estão hospitalizados. As tuas mãos é grande, o teu braço é também. E pode, Senhor, operar maravilhosamente através da oração deste lugar, Senhor. A respeito dos servos que se encontram enfermos, aqueles que estão hospitalizados, Senhor, opera com poder e glória. Pai, abençoa o pastor da igreja, pastor presidente que está viajando, ser com ele. Aonde estiver nesta hora, eu tomo nas tuas mãos. E agora, Senhor, abençoa ricamente e profundamente cada coração que nesta noite que estão, Senhor, para ouvir, meditar na tua palavra e aprender. Nós te pedimos, oh Deus, e já te agradecemos, no doce nome de Jesus. Amém. As tuas palavras escondi, no meu coração escondi,
para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi, a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar a tua. Amados irmãos e irmãs, aqueles também que nos acompanham através da internet, quero chamar a vossa atenção para o texto os versículos que temos lido na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 26 a 27. Não vamos usar os slides, mas os irmãos desceram, fiquem à vontade. Glória a Deus. Não tem problema não. E os irmãos estão com o texto. Ótimo. A nossa equipe ali de internet, irmão, e mídia é uma bênção. Os irmãos orem pelos nossos irmãos Divanilton, Jailton, Edinaldo, Maurício, o Juninho, o Tomás, para Deus continuar abençoando. E vai chegar mais gente para ajudar vocês. É um trabalho que precisa de ajudantes. Amém. Glória a Deus. Meus amados, versículo 26, começamos por ele. O último versículo que meditamos foi o versículo 25, no qual Paulo faz um pedido: irmãos, orai por nós. Foi uma linda meditação que Deus nos deu, baseado neste pedido de Paulo. Agora estamos já caminhando para o final da nossa meditação, neste capítulo 5, e estamos vendo as considerações finais feitas pelo apóstolo Paulo, dirigidas aos crentes de Tessalônica. Glória a Deus. Esse estudo tem sido de grande edificação para a nossa vida espiritual. Glória a Jesus. No versículo 26, vamos lê-lo, irmão. Por favor, leiam todos. 26. No versículo 26, Paulo recomenda a saudação com ósculo santo. O ósculo era o beijo santo, como está traduzida ou traduzido na NVI este versículo. Lá não disse ósculo, diz beijo, beijo santo, que era uma saudação normal naqueles dias, semelhante ao nosso aperto de mão. Entendido? Se alguém lhe perguntar o que é ósculo santo, aí você vai dizer: era uma saudação dos dias de Paulo. Era uma saudação dada através de um beijo na face. E não era só o beijo, esse ósculo santo, ele era dado, um homem tanto podia dar numa mulher quanto em outro homem. Então ele beijava, dois homens se encontravam. Isso era uma saudação que fazia parte da etiqueta social dos dias de Paulo. Então dois homens se cruzavam na rua e eles se cumprimentavam dando um beijo na face um do outro. Da mesma forma, as mulheres beijavam também as mulheres na face. E como fazia parte da cultura, a cultura greco-romana, não era só da cultura judaica também. Na cultura judaica tinha também essa saudação, nós vamos encontrá-la no Velho Testamento. Alguns relatos do Velho Testamento retratam essa saudação. Por exemplo, Davi encontrando-se com Jonatas, ambos se beijaram na face. E outros homens que beijaram homens, e assim sucessivamente. Era algo comum. Ainda hoje no Oriente essa saudação é mantida.
Na Argentina também, os homens cumprimentam outros homens, beijando-os na face. Glória a Deus. E até mesmo aqui no Brasil, há lugares que os homens têm esse hábito de beijar um ao outro na face. Nos dias de Paulo, isso não é um hábito novo, é antigo. Nos dias de Paulo, como já disse, era muito comum, certo? Muito comum essa saudação. Essa recomendação é encontrada praticamente em várias cartas, em muitas cartas do apóstolo Paulo. Em Romanos, capítulo 16, versículo 16, ele recomenda os irmãos de Roma se saudarem uns aos outros com o beijo santo. Em 1 Coríntios 16 e 20, ele recomenda os crentes daquela cidade de Corinto, a se cumprimentarem, se saudarem com o beijo santo, o ósculo santo. Também em 2 Coríntios 13 e 12, glória a Deus. Então, era muito comum. O ósculo santo, entre os cristãos, era uma saudação que exprimia o amor fraternal entre os irmãos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14, Pedro faz uma recomendação neste sentido, dizendo: saudai uns aos outros com ósculo de amor. Ao invés de ser ósculo santo, Pedro usa este termo, amor, adelphos. Glória a Deus. Essa saudação tinha, então, irmãos, esse caráter, um caráter de amor fraternal. Enquanto para o mundo fazia parte da etiqueta social, para os cristãos era uma saudação de caráter espiritual. Beijar um irmão ou uma irmã na face nos dias de Paulo, então, era uma demonstração muito forte de amor, que aquela pessoa que cumprimentava outra com o ósculo santo, com o beijo santo na face, demonstrava que amava verdadeiramente aquela pessoa, apesar de ter o beijo falso, a saudação falsa, né? Por exemplo, quando Judas foi trair Jesus, conduziu os soldados e as autoridades religiosas para prender Jesus no jardim do Getsêmani, qual foi a saudação que Judas deu? Beijou na face. E Jesus disse assim: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Glória a Deus. Então tinha também o beijo traiçoeiro, né? É aquela pessoa que não amava, mas beijava para dizer ou aparentar o amor, que no caso era um falso amor. Quando Paulo recomenda os crentes a se saudarem com ósculo santo, mostrando assim um tratamento afetuoso de um para com o outro, Paulo não está pensando nos falsos irmãos. Paulo está pensando nos verdadeiros irmãos, aqueles que amavam um ao outro com sinceridade. Amém, irmãos? Com sinceridade. Porque o amor realmente é um sentimento que pode até ser fingido, porém, só tem valor se for verdadeiro. Se for verdadeiro. Quem ama também não precisa dizer que ama, não é, irmão? Não é assim? Precisa dizer que ama. Eu amo o irmão fulano, a irmã fulano. Não precisa. As suas atitudes para com o seu irmão, para com a sua irmã em Cristo, e até mesmo para com aquele que não é irmão ou irmã em Cristo, não é? As suas atitudes vão dizer se você o ama verdadeiramente ou não. Ou não. Porque há pessoas que se contradizem. Com a boca dizem que ama, mas com as ações demonstram o quê? O contrário. Demonstra o contrário. Não reflete através das atitudes, do comportamento em relação à pessoa, que é aparentemente o alvo do amor, não é? Aparentemente é o alvo do amor, as atitudes dele, de alguém que diz que ama, não correspondem com as palavras.
Então é melhor dizer que não ama, irmão. E orar a Deus. Deus, põe amor no meu coração. Põe amor no meu coração pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus pais, pelos meus filhos, pelos meus irmãos em Cristo, pelo pastor, pelo meu inimigo, porque Jesus, a doutrina de Jesus nesse sentido, de amar o próximo, ela é tão forte que ela ultrapassa aquela barreira de amarmos apenas aqueles que nos fazem bem. Porque é tão fácil, irmão, amar quem nos faz bem. É assim ou não é? Não é? Amar quem nos faz bem, mas é bom demais. Final do ano o irmão manda um peru para minha casa, aí na primeira oportunidade que eu tenho, eu digo, eu amo o irmão. Ele mandou um peru lá para minha casa. Glória a Deus. Não é assim? Glória a Deus. Eu amo a irmã, porque todas as vezes que eu preciso de um apoio, de uma ajuda, eu posso contar com ela, ela me ajuda, ela me abençoa. Eu amo. Glória a Deus. Ao contrário disso, a tendência do ser humano é odiar aquele que não lhe faz bem. E tem até o caso de pessoas que nunca nem dirigiram a palavra a outra, mas são odiadas, simplesmente porque alguém olhou para a fachada, olhou para a cara e não gostou. É aquela história, eu não topei. Eu não topei com a cara do irmão Santana. Glória a Deus. Eu não topei não com ele, com a cara dele. E pronto. Aí já descarta o irmão. Já descarta o irmão. Já descarta a irmã. Não é? Glória a Deus. Mas, amados irmãos, quando o nosso coração transborda de amor, então nossas atitudes são diferentes. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, versículo 8, que o nosso coração foi inundado pelo amor de Deus, que sobre o nosso coração foi derramado o amor de Deus, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o crente que tem o Espírito Santo, ele demonstra isso através do amor, até porque o amor é uma das características do fruto do Espírito Santo que está descrita lá em Gálatas 5:22. Aliás, é a primeira característica do fruto do Espírito Santo. Lá no versículo 22 de Gálatas 5, Paulo elenca, enumera 9 características do fruto do Espírito Santo que o teólogo John Stott, um teólogo inglês, já dorme no Senhor, chamava de os 9 gomos do Espírito, né? Do fruto do Espírito. Então, o primeiro gomo, usando a linguagem de John Stott, é o amor. O amor vem em primeiro lugar. Que a gente pode fazer tudo, doar tudo, não é? Até o nosso corpo para ser queimado na fogueira, como os primitivos cristãos foram queimados. Mas se não tiver amor, não serve de nada. Isso Paulo vai detalhar em 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai dizer, olha, se eu tiver todos os dons, mas não tiver amor, se eu repartir toda a minha riqueza com os pobres, mas se não tiver amor, nada adianta. Se eu deixar o meu corpo ser queimado, também não serve de nada se eu não tiver amor. Quer dizer, o amor é o principal e o maior de todos os sentimentos. Interessante, irmãos, que nós vemos o ímpio com demonstrando essa virtude, esse sentimento. Você conhece algum ímpio que é uma pessoa amorosa, não é salva, não tem o Espírito de Deus na vida, no entanto, é uma pessoa amorosa, uma pessoa boa, uma pessoa tratável, amável. Eu conheço, e você também deve conhecer alguém, que tem esse sentimento de amor tão forte, que muitas vezes a gente diz assim, ao conhecer essas pessoas, só falta ser crente. Só falta ser crente. Só falta ser crente. Porque é uma pessoa boa, é uma pessoa maravilhosa. Em contrapartida, a gente encontra, irmão, cada limão azedo dentro da nossa igreja, no meio do povo de Deus. Cada limão azedo é uma luta, viu, irmão? Glória a Deus, não tem amor, não demonstra amor, por isso que a gente diz que não tem, não é assim? Não demonstra esse sentimento tão nobre, tão glorioso e bíblico, que deve haver na vida do cristão. Jesus
nesse sentido, pode ser tomado como grande e principal e maior exemplo de uma pessoa que realmente demonstrou amor. Ele sabia e conhecia os 12 apóstolos que ele mesmo chamara para fazer parte do colégio apostólico, e ele sabia que dentro daqueles 12 tinha um que não amava ele, estava ali por conveniência, não é? Por conveniência, por status, porque era bom acompanhar uma figura, uma celebridade, podemos usar assim uma linguagem nossa, dos nossos dias, como Jesus. Então, estar perto de Jesus era sair nas manchetes dos jornais e tal, no noticiário das 8, enfim, usando uma linguagem nossa. Sempre estar perto de Jesus dava ibope. Então, aquele moço chamado Judas, ele estava perto de Jesus, sempre ali pertinho de Jesus. E Jesus sabia desde o princípio, a Bíblia diz isso, que desde o princípio Jesus sabia quem haveria de o trair. No entanto, ele não descartou aquele moço chamado Judas. Ele nunca disse: Judas, vai embora, eu não lhe quero aqui, porque eu estou sabendo que no final dessa história, dessa nossa caminhada, você vai ser o traidor, você vai me trair. Não. Lá em João capítulo 13, ele diz: aqueles que tu me deste, eu os amei até o fim. Aleluia. Amém, irmãos? Amei até o fim. E nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, que era o próprio Judas. Glória a Deus. Então, mesmo Jesus sabendo do mau caráter que Judas possuía, ele amou o amor até o fim. Na noite da sua prisão, quando Jesus estava lá no horto do Getsêmani, que Judas chega com os soldados e as autoridades religiosas para prenderem Jesus, porque ele já havia recebido 30 moedas de prata para delatá-lo, para dizer onde ele estava. Quando Judas se aproxima de Jesus, na escuridão daquela noite sombria, daquela noite pesada, principalmente para Jesus, ao ver Judas sob o clarão das tochas que eles traziam consigo, Jesus não se dirigiu a Judas de forma grosseira, nem rude. Jesus perguntou-lhe: amigo, a que tu vieste? Amigo, irmão, já pensou? Se fosse o pastor Lael, se fosse você, como era que nós íamos tratar o Judas, hein? Glória a Deus. Jesus disse: amigo, a que tu vieste? Ora, Jesus sabia que Judas não era o seu amigo, porque um verdadeiro amigo não trai outro. Ou trai, irmão? Se trai, não é amigo. Se trai, não é amigo. Glória a Deus. E mesmo Jesus sabendo que Judas era o traidor, era o instrumento pelo qual Satanás estava lançando mão do Filho de Deus para matá-lo na cruz, Jesus se dirige a Judas no seu último contato com aquele apóstolo amigo, dirigindo-se a ele com esse adjetivo tão significativo: amigo, amigo, a que tu vieste? Glória a Deus, a que tu vieste. Então, Jesus pode ser tomado como exemplo de uma pessoa que verdadeiramente sabia amar. E ele demonstrou isso amando. Amém, irmãos? Amando, sim, amando. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu leio os evangelhos e vejo Jesus agindo de uma forma tão especial, muitas vezes eu tenho vergonha de mim mesmo, irmão. Eu sinto vergonha de mim mesmo, diante dos relatos tão sublimes, da forma como Jesus demonstrou seu amor para com os outros, não é? E quantas vezes somos envolvidos nesse amor de Jesus, principalmente quando nos sentimos indignos desse amor, e o Senhor nos aceita, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos abraça, o Senhor fala ao nosso coração, nos faz sentir isto na alma, que Ele realmente nos perdoou porque nos ama. E quando chegamos o momento de demonstrar isso para com o irmão, falhamos. Falhamos, irmão. Deixamos o nosso ego, o nosso eu falar mais alto. Os nossos brios que foram machucados, né? Nossos sentimentos foram machucados. No momento que éramos para demonstrar o amor, aí falhamos. Isso é vergonhoso. Eu, pelo menos, sinto vergonha de mim mesmo, diante de Deus, quando percebo que deveria demonstrar o amor e não demonstro. Demonstro pelo contrário, demonstro
raiva, ódio, sei lá o que mais. São tantos sentimentos negativos que assaltam a alma humana. Ou eu estou só falando de algo que só acontece comigo, irmão? Só acontece comigo isso, irmão? Acontece com você também, minha irmã, meu irmão. Acontece sim. Glória a Deus, acontece conosco. E nós sentimos dificuldade, muitas vezes não é nem de dar o beijo, é só de dizer assim, de longe, Pai do Senhor, irmão. E quanto mais beijar, nem pensar. Não é? Porque trava tudo. Satanás de um lado diz assim, ele lhe ofendeu, ela falou mal de você, ela fez isso, ele fez aquilo. Do outro lado, o eu, o ego humano, diz, não você não vai lá falar não se rebaixe não se humilhe não, mantenha-se assim, fique assim, glória a Deus, fique assim tá bom, ele lá e tu cá e ele lá, não é? E será que isso é comunhão cristã, irmão? E eu fico questionando eu questiono a mim, porque eu não conheço a vida particular de nenhum dos senhores, nem das senhoras, particularmente não. Eu vejo aqui vocês e entendo que vocês são todos crentes. Como vocês me veem aqui, diz, esse pastor é uma benção. Quem diz, né? Quem diz. Mas particularmente vocês não conhecem a minha vida, nem eu conheço a vossa vida. Glória a Deus. No entanto, amados irmãos, nós precisamos buscar essa comunhão, porque eu entendo que quando Paulo diz, saudai a todos os irmãos com ósculo santo, ele está falando de comunhão. De que Paulo está falando? Comunhão. Comunhão não com Deus. Aqui a comunhão é com o irmão. É aquela palavra que no grego se pronuncia ou se escreve koinonia. Essa palavra koinonia no grego é uma palavra que tem um profundo significado espiritual em relação à comunhão. Comunhão não é estar sentado perto um do outro apenas, como os irmãos e as irmãs estão aqui sentados e sentadas perto um do outro, não é? E alguém olha para você sentado aí perto do seu irmão, da sua irmã em Cristo, e diz assim, aquele irmão tem comunhão com aquele outro, aquela irmã tem comunhão com aquela outra. E nem sempre a realidade reflete esta verdade. Nem sempre a realidade da vida cotidiana daqueles irmãos, daquelas pessoas que se sentam juntas na igreja, refletem a verdade. Até mesmo entre casais. Até mesmo entre casais. Chega o marido e a mulher se sentam juntos, glória a Deus. E aparentemente é um casal abençoado, é um casal que tem comunhão mesmo, que está tudo bem. Mas é uma mera fachada, irmãos. É uma mera fachada. Há alguns casos, não há comunhão. A comunhão que a Bíblia fala vai muito mais além do que estar próximo fisicamente. Vai mais além, envolve sentimentos. E é algo tão poderoso a comunhão que leva aquele que tem comunhão com o irmão, com a irmã, a se sacrificar por ela, fazer um sacrifício por ela, por ele, fazer o que não pode muitas vezes, por causa da comunhão, do sentimento de comunhão, de aproximação, de afinidade espiritual. Amém, irmãos? Você sabia que no céu não vai ter bairros como aqui tem no mundo? No céu não vai ter bairros, não. E alguém vai morar num condomínio A, outro vai morar no condomínio B? Não. No céu vai ser todo mundo morando juntinho um do outro. Amém, irmão? Por isso que a gente precisa começar a treinar isso aqui na terra. Essa comunhão, demonstrar essa aproximação através da comunhão. Glória a Deus. Da comunhão. Muito bem. Vamos ao versículo 27. Leiam, por favor. Como nem todos leram, eu vou ler. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a quem, irmãos?
a todos os santos irmãos. Este é o versículo 27. Paulo, então, está falando, ou recomendando, que a epístola, essa aqui que ele escreveu, ela fosse lida entre todos os santos irmãos. Então aqui nós podemos ver a necessidade que o crente tem de escutar a palavra de Deus. Qual é a necessidade do crente, irmão? Escutar a palavra de Deus. Como é importante escutar a palavra de Deus. O que é que os irmãos estão fazendo hoje aqui? Escutando a palavra de Deus. É óbvio, é natural que nem tudo que nós escutamos, nós assimilamos ou guardamos, porque nossa mente não é treinada suficientemente bem para guardar tudo que a gente ouve. Mas tem pontos da mensagem que nós ouvimos, de todas as mensagens, que falam mais alto ao nosso coração, e aquilo a gente guarda. Por quê? Porque foi como uma seta que veio direto ao centro do nosso coração. Aquela palavra a gente guarda. Quantas palavras, irmãos? Eu me lembro que guardo desde a minha mocidade, quando aceitei Jesus como meu Salvador. Não é? Tem mensagens que a gente não consegue esquecer. Eu digo mensagem, ou seja, pontos de mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Você guarda a mensagem no seu coração que você ouviu há 20 anos atrás, há 30 anos, há 40 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque você ouviu, e você ouviu com atenção, irmão. Ouvir com quê, irmãos? Ouvir com atenção. Então, Paulo, aqui no versículo 27, ele exprime o desejo de que todos fossem alcançados pela palavra de Deus. Vamos ler de novo, irmão, esse versículo? Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então aqui nós vemos o desejo expresso de Paulo, né? Para que todos fossem alcançados pela palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos da palavra de Deus. Do que é que o crente precisa, irmãos? Da palavra de Deus. Amado, nós já vivemos saturados. Eu, pelo menos, já vivo saturado de tanta música, de tanta barulheira, de tanta zoada, de tantos sons indefinidos. Não é? Glória a Deus. E eu me preocupo até em convidar, e quando tenho que convidar pregadores para ministrar aqui, né, se o irmão, o pregador, tem conteúdo para a igreja. Porque nós estamos vivendo numa época em que pregadores entendem que pregação é fazer barulho, é botar o povo para pular, para dar cambalhota, plantar bananeira, fazer pirueta, cair, rolar. Muitos estão entendendo isso. E a gente até vê, irmãos, entre nós, algumas pessoas que estão querendo despontar no ministério da pregação, estão apenas despontando e já seguindo essa linha aí. E eu fico preocupado. Já seguindo essa linha. Eu tenho chamado alguns dos nossos aqui, alguns irmãos, e tenho orientado. Não siga essa linha não, irmão. Não siga essa linha não. Do sensacionalismo, não é? Do oba-oba, né? E a gente vê isso. Então tem pregador que começa a pregação. Hoje a tampa aqui vai voar. Hoje aqui a tampa voa. Olha, a tampa vai voar. Hoje aqui a tampa voa. E fica nessa história da tampa vai voar. E hoje a tampa voa. E nem tampa voa, nem nada acontece. O povo fica enfatuado. Entendeu? Os neófitos pulam, os neófitos gritam, fazem gesticulações corporais e não deixa conteúdo nenhum. Mas, irmão, nós estamos precisando da palavra de Deus, da palavra do Senhor, de mensagens com conteúdo,
conteúdo da Bíblia, que alcance verdadeiramente a alma, os sentimentos daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Uma pregação relevante é uma pregação com conteúdo bíblico, com conhecimento da Bíblia. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, meu querido, minha querida, não vá atrás de ouvir quem não tem mensagem da Bíblia, baseado na Bíblia. Não sai de sua casa, não. Sai de sua casa, não. Atrás de pregadores estrelas, famosos, celebridades, que só sabem fazer movimento e que não deixa nenhum saldo na sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Paulo, então, recomenda aos irmãos que a epístola, que é a palavra de Deus, escrita através da sua pena, fosse lida para a igreja que estava lá na cidade de Tessalônica. Veja que ele usa uma palavra forte aqui. Talvez você lendo rapidamente não percebeu a palavra, mas eu quero destacá-la. Ele diz: pelo Senhor vos o que, irmão? Vos conjuro. A palavra conjuro significa prender com o voto solene. Paulo está querendo dizer: olha, eu quero que vocês me prometam, através de um voto sincero diante de Deus, que esta epístola vai ser lida aí entre vocês. Alguém recebeu a epístola, um destinatário recebeu. A epístola era dirigida para a igreja, mas alguém, a princípio, recebeu, alguém individualmente. Alguém individualmente leu essa epístola. E lá no final, Paulo, que sabia que essa epístola seria lida, a princípio, apenas por uma pessoa, ele diz: mas você só não leia. Você não leia apenas para você, leia também para a igreja. Glória a Deus, leia também para a igreja. A igreja precisa tomar conhecimento da palavra de Deus. A igreja precisa ser alcançada pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa circular entre os crentes, porque a palavra de Deus é tudo na vida de um crente, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então o crente não somente precisa estar na igreja, cantando, louvando, participando efetivamente do culto, da liturgia do culto, mas ele precisa estar em sintonia com a palavra de Deus. Em outras palavras também nós queremos dizer, ou preciso dizer para os irmãos, que o crente necessita ler a palavra. Paulo diz que a palavra deve ser o quê? Lida. Que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Quem é santo gosta de palavra de Deus. Amém, irmãos? Quem é santo gosta da palavra de Deus. Quem não tem compromisso com santidade, não vem cá num dia, por exemplo, como hoje. Não frequenta escola dominical. Porque a palavra de Deus, na vida de uma pessoa que não é santificada, é como o sal que bate numa ferida que está aberta. O que é que acontece, irmão, com o sal, com a ferida que o sal bate nela? Ela está lá aberta, supurando, e alguém joga uma porção boa de sal nela. Pá! Hein, irmão? Arde, queima, dói, a pessoa fica inquieta, corre. Glória a Jesus. Então, os crentes que não têm compromisso com santificação, com santidade, com a palavra do Senhor, não vem cá não, irmão, num dia como hoje. Não vem cá para um seminário, para uma escola dominical. Não quer saber de negócio com Bíblia, irmão. Não quer saber. Glória a Jesus. Mas o crente que é santo, ele procura ouvir, ler a palavra de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: persiste em ler. Persiste em quê, irmãos? Em ler. Eu lhe pergunto, você lê a Bíblia diariamente? Você já tem este santo hábito
de ler a Bíblia diariamente? Você já tem, irmão? Amém, irmão? Amém. Pastor, eu vou ser sincero, ainda não. Eu gosto de pessoas sinceras e Deus muito mais. Pessoas sinceras. São pessoas confiáveis. Então, tem aqueles irmãos que só têm contato com a Bíblia, com a leitura da Bíblia quando chega na igreja. Chega na igreja. Não é? O contato com ela é só na igreja. Quando chega em casa, pega a Bíblia, fecha, coloca ela lá no estante e vai passar a semana toda na vida, lutando, enfrentando tentação, deboche, afronta, humilhação, provação, lutas, adversidades, e a Bíblia está lá jogada. Glória a Deus. Quando a Bíblia, queridos irmãos, como palavra de Deus, ela é uma força, é uma arma que Deus colocou em nossa mão para nos ajudar a vencer. Vocês estão lembrados aqui que a Bíblia, estudamos em Efésios capítulo 6, que a Bíblia é o quê? É a espada de quem? É a espada de quem, igreja? É a espada do Espírito Santo. Quando Jesus, lá no deserto, enfrentou 40 dias, que alguém diz assim que Satanás chegou para tentar Jesus depois dos 40 dias de jejum. Não, senhor, isso é a afirmação de quem não lê a Bíblia. Lucas diz que Satanás tentou Jesus durante os 40 dias de jejum em oração. Pode ler. Leia. Depois, em casa. 40 dias, Jesus no altar de Deus e Satanás do lado, tentando ele de todas as formas. Jesus venceu Satanás em razão de duas realidades presentes na sua vida naquela circunstância. A primeira foi a busca a Deus, através de oração e jejum. E a segunda foi através da palavra. 3 tentações fortíssimas Satanás colocou diante de Jesus. A primeira tentação foi a obediência a Satanás. Transforma estes pães em pedra aí. Se tu és o filho de Deus. Não. Está escrito, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, irmão. O que está escrito aqui saiu da boca de Deus. Saiu da boca de quem, irmãos? Tudo que sai da boca de Deus como palavra de Deus serve para a minha vida e para a tua vida. Amém, irmão? Sabe por que tem crente que crê em horóscopo? Como é a história, pastor? Sim, senhor. Sim, senhora. Tem crente que crê ainda em horóscopo. Sabe por quê? Porque desconhece a palavra de Deus. Outro dia, uma irmã foi levar um casal em casa e no caminho a irmã perguntou: qual é o seu signo? A irmã: signo? Sim, qual é o seu signo? Ela disse: eu não sei, mano, eu nasci no evangelho. Então diga o mês. Ela disse: mês tal. Se fosse eu, não tinha dito de jeito nenhum. Então você é de Escorpião. Olha de que a irmã era. Escorpião. Olha, aí ela passou a descrever aqueles que são do signo de Escorpião. O caráter de quem é de Escorpião. Eu não sou de Escorpião. O Escorpião já eu deixei há muitos anos atrás. Quem deixou aqui, irmão? Então, foi descrever para aquela irmã o perfil dela como sendo o signo de Escorpião. E a irmã, depois conversando comigo, disse: pastor, não é que a irmã disse um bocado de verdade? Eu digo: bocado de mentira. Bocado de mentira. Muita mentira. Mas por que aqui tem crente que crê ainda em horóscopo? Porque ao invés de estar lendo a Bíblia, vai ler o jornal para ver o que é que o horóscopo, os astros estão dizendo naquele dia.
Você está entendendo, meus irmãos? Se não vai ler no jornal, mas na hora do horóscopo lá do raio, liga. Eita, cala a boca todo mundo. Eu quero ver o que vão dizer hoje do meu horóscopo aí. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Amado, amada, leia a palavra de Deus. Persiste em ler. As estatísticas apontam ou afirmam que o brasileiro não gosta de ler. Como é que pode ser crente? O brasileiro que não lê a Bíblia. Glória a Deus. Amados, a nossa crença, a crença cristã, é uma crença letrada. Ou seja, é uma crença que é lida, tem que ser lida para ser conhecida. Se você não lê a Bíblia, sua crença em Deus, no céu e em todas as maravilhosas doutrinas que estão aqui na palavra, vai ser uma crença infundada, sem base. Chega lá um testemunha de Jeová, um adventista do sétimo dia, um espírita, um mórmon, sei lá quem, e logo estará lhe convencendo de que onde você está, a igreja da qual você faz parte, está errada. Você sabe, vou lhe passar outro dado, talvez você não saiba, mas 80% dos membros ou dos adeptos das seitas no Brasil, 80% foram membros de uma igreja evangélica. 80%, irmão. 80%. É um número expressivo, significativo. Essas seitas, elas não crescem porque evangelizam, não. Pecador, não. Elas crescem em cima da ignorância bíblica de crentes que não conhecem a palavra do Senhor, que não leem, que não meditam, que não vêm ao culto de doutrina, que não frequentam escola dominical. Elas crescem em cima da ignorância daqueles que se recusam a conhecer a palavra de Deus. Paulo diz, volto a enfatizar, persiste em ler. Faça um programa de leitura da Bíblia. O que é que o crente tem que fazer, irmãos? Programa de leitura da Bíblia. Quer ler a Bíblia toda em um ano? A receita é a seguinte: 3 capítulos de segunda a sexta. Anote isso aí na tua Bíblia. Anote isso aí. Anote isso aí, irmão. 3 capítulos da Bíblia, de segunda a sexta, a sábado, digo, de segunda a sábado, 3 capítulos da Bíblia, e no domingo, 5 capítulos. Aí você vai ler a Bíblia toda em um ano. Entendido, irmãos? Amém? Quantos capítulos da Bíblia para ser lido de segunda a sábado? 3. E no domingo? 5. Pronto. Você vai ler a Bíblia toda em um ano. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amados, eu louvo a Deus, porque eu vou terminar de ler a Bíblia toda agora em dezembro, pela 31ª vez. 31 vezes. E digo isto não para me gloriar, vocês me conhecem, mas para servir de incentivo para vocês. Inclusive os adolescentes da igreja, porque eu comecei essa leitura na adolescência. Na adolescência. Eu fui desafiado, quando eu tinha 15 anos de idade, a fazer o que eu estou desafiando vocês a fazer, ler a Bíblia toda um ano. Em um ano. E houve anos que eu li a Bíblia toda 2 vezes, 3 vezes, por isso que já vai nessa quantidade toda. Glória a Deus. E quando é que o Senhor pretende parar de ler a Bíblia toda? Diz Gênesis Apocalipse, nunca. Só quando Jesus me levar para o céu, for arrebatado, morrer nada. Glória a Deus. Não fez negócio com morte. Quem fez negócio com a morte aqui, levante a mão. Ninguém. Cuidado que iam levantando, eu vi, viu? Vocês iam levantando assim, aí disfarçaram e tal, coisa. Eu estou aqui, estou atento. Muito bem. Para ler a Bíblia toda, em um ano, tem que ler quantos capítulos? Quais dias? De segunda. E no domingo? 5.
assente no seu coração este propósito. A partir de hoje, quando chegar novembro do ano que vem, você vai dizer assim: pastor, li a Bíblia toda. Glória a Jesus. Você vai fazer descobertas extraordinárias. Você vai conhecer coisas lindas que você vai dizer assim: eu nunca imaginei que isso estivesse na palavra de Deus. Amém, amados irmãos? Eu conheci a história de uma irmã batista, que ela começou a ler a Bíblia na adolescência, a Bíblia toda. Ela demorou 5 anos para ler a Bíblia toda pela primeira vez. 5 anos ela demorou. Mas aos 80 anos de idade, ela já tinha lido a Bíblia toda 400 vezes. Que coisa maravilhosa, irmão, hein? Que bênção. Uma crente batista brasileira. 400 vezes ela tinha lido a Bíblia toda quando chegou aos 80 anos de idade. Isso é uma bênção. Sim ou não, irmão? Persista em ler, conheça a palavra de Deus. Outro dia eu estava sentado na porta de casa, em um raro momento de, vou dizer, de folga, e não era nem folga, porque estavam ajeitando lá dentro, pintando e tal, e eu estava meio sufocado e me sentei na porta de casa para espairecer um pouco. Aí lá vem um rebanho, um grupo de testemunhas de Jeová, mas uns 10. Aí foram para onde? Para quem estava dando sopa na porta. Pararam lá, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui com um convite, aí me deram um convite bonito para eu ir numa reunião no Salão do Reino. Depois que me deram um convite, me fizeram uma pergunta que é estratégia, né? A pergunta sobre um assunto, ou social ou espiritual. Geralmente as pessoas não conhecem aquele assunto, também não podem responder, e a resposta fica por conta de quem faz a pergunta. E aí é onde eles introduzem as suas doutrinas. E eles me perguntaram a respeito, se eu não me engano, da paz. O senhor acha? Não, sobre Jesus. A morte, o que significa a morte de Jesus para o Senhor? Eu respondi para eles: a morte de Jesus para mim significa o maior sacrifício que aconteceu na face da terra, porque dele veio a salvação. Como eles não acreditam que Jesus é Deus e é Salvador, então aí eles já não esperavam aquela resposta. Disseram: mas a Bíblia não diz isso. E aí puxaram o leque, eu deixei eles falarem. Eram 2 jovens. Quando eles terminaram de falar, eu disse: vocês terminaram de falar, agora quem vai falar sou eu. E aí peguei a Bíblia deles e comecei pá. Quando eles se viram em aperto, em dificuldade, aí disseram: outra hora a gente vem aqui. Eu digo: não, fica aqui mais um pouquinho. Eu quero conversar mais com vocês. Aí comecei a fazer perguntas a eles, eles se perderam porque eles são programados, literalmente eles são programados mentalmente para só tratar assuntos específicos. Se sair daquela área que eles se prepararam, eles se perdem, não vão saber de mais nada. Ok. Então, quando eles estavam em dificuldade, os outros viram eles se demorando muito, veio todo o rebanho, todo o grupo. E quando perceberam a discussão, disseram: irmão, pegaram literalmente no braço dos dois e saíram rebocando. Vamos embora, não conversa mais não. Vamos embora. Queridos, isto não é o comum. O comum é o crente que não conhece a Bíblia, dá ouvidos e depois está indo lá para eles, dizendo assim: tudo que eu aprendi na Assembleia de Deus está errado. Eu agora encontrei a verdade. Que não é verdade, é mentira. Certo? Muito bem. Vamos mais adiante, queridos. Vamos pensar mais no versículo 27. O crente necessita ler, não é isso que Paulo diz? Versículo 27, que a epístola seja lida. Sim ou não, irmãos? Seja lida, não é? Mas também o crente precisa ouvir a palavra de Deus através da pregação ou ensino.
Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Jesus disse assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Claro, nesse contexto, a profecia se refere ao Apocalipse. Mas toda a Bíblia pode ser considerada uma profecia, porque sai da boca de Deus. Não é, irmãos? Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então, é bem-aventurado aquele também que ouve. É o que ouve, irmão. Sabe por que Jesus aqui, em Apocalipse 1:3, ele diz: bem-aventurados os que lê e os que ouvem? Porque o Senhor sabe que na sua igreja nem todo mundo sabe ler. Nem todo mundo sabe ler. Eu conheci pessoas que choravam, irmãos da igreja, choravam por nunca terem aprendido a ler. E qual era o desejo dessas pessoas que choravam porque não sabiam ler? Para ler a Bíblia. Oh, pastor, eu tenho tanta vontade de ler a Bíblia. Eu não queria ler outra coisa, a Bíblia. Em contrapartida, eu lamento, irmão, pessoas até com nível superior, que conhecem de português por dentro e por fora, não lê a Bíblia. Ah, eu não tenho tempo não de ler a Bíblia. Não, meu tempo é escasso, eu trabalho o dia todo, e à noite quando eu chego, tem 3 novelas para eu assistir. É muita coisa. É muita coisa. Não tenho tempo não de ler a Bíblia. Glória a Deus, irmãos. O alimento da alma é a palavra de Deus. Olha, querido, teu corpo se alimenta com feijão, macarrão, arroz, farinha, sei lá o quê, certo? Mas a tua alma é só a palavra de Deus. A palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Leia a Bíblia enquanto você pode lê-la. Alguma circunstância na sua vida poderá ocorrer e lhe impedir de lê-la. Eu conheço um pastor nosso que teve que ser afastado das atividades ministeriais porque perdeu a sua visão, um homem ainda novo, e ele não consegue mais ler a Bíblia. Tudo que ele conhece da Bíblia e diz da Bíblia está guardado na sua mente, no seu coração, porque o diabetes cegou o irmão, o pastor. Glória a Deus. Conheci a história de um pastor africano de Moçambique, que quando explodiu a guerra civil moçambicana, na década de 1970, todas as igrejas foram fechadas e queimadas, crentes mortos, perseguidos e muitos crentes presos. E dentro daqueles presos tinha um pastor. E aquele homem, ao longo da sua vida cristã, ele tinha conseguido decorar 500 versículos da Bíblia. 500 versículos da Bíblia. Ora, a Bíblia tem 31.186 versículos, 500 versículos é muito pouco em relação ao total de versículos que tem na Bíblia. Mas, irmãos, o testemunho daquele africano, crente, pastor, foi muito tocante, porque ele disse que na prisão, para consolar os prisioneiros crentes e aqueles que nunca tinham sido crentes, ele fazia cultos, cantava hinos e a cada dia ele lia um versículo da Bíblia que tinha decorado e ministrava em cima daquele texto. Se aquele homem não conhecesse a Bíblia, não lesse a Bíblia, não guardasse a Bíblia no seu coração, como diz o salmista no Salmo 119, não é? Não é assim? Versículo 9, escondi a tua palavra onde, irmãos? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido irmão, não somente leia, mas também ouça a palavra. Se você não sabe ler, ouça a palavra. Se sabe ler também, venha ouvir a palavra. Não se engane com pregador de televisão ou de rádio. Aqueles pregadores, não obstante alguns serem muito sérios, outros têm propósitos particulares em estar ali na TV, que eu não quero entrar no mérito, certo? E pregação de televisão, programa de televisão, o espaço que se dedica à pregação é muito pequeno. Vocês percebem isso? Que a pregação, que o programa de televisão, os programas evangélicos de televisão, o espaço que eles dão para
A pregação é 5, no máximo 10 minutos, no máximo estourando. Porque o programa é muito caro, então eles vão trabalhar em cima de conquistar patrocinadores, vender produtos, anunciar e tal, para granjear mais recursos para pagar o programa. Então, a pregação fica muito resumida. Então, se você for viver de pregação de televisão, você vai ser um crente magro, espiritualmente falando, esquelético, desnutrido, não é? Uma irmã chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu estou acompanhando o programa do missionário fulano de tal e vou mandar o dízimo para lá, o programa dele. O que é que o senhor me diz? Ele disse: pode mandar, não tem problema não, mande. Posso mandar, pastor? Pode. Agora, quando a senhora estiver doente, a senhora manda ele vir cá orar pela senhora, ungir. Quando a senhora estiver fraca, chame ele para vir aqui na sua casa. Quando a senhora estiver precisando de uma orientação espiritual, chame ele para vir. Se ele vir, a senhora pode... ele não vem não. Então, irmão, continue entregando o dízimo na sua igreja e indo para a igreja ouvir a palavra de Deus. Eu disse aqui sexta-feira, próxima passada, foi domingo, que a internet que nós temos aqui no culto não é para crente, não. Salvo se for uma pessoa doente, uma pessoa idosa que não possa mais se deslocar para a igreja. A internet é para os descrentes, mas crente preguiçoso que fica lá, não vou não para o culto hoje, aí bota uma bermuda, sei lá o quê, bota uma perna para o lado, outra para o outro, fica lá toda à vontade e diz que está cultuando a Deus. Para mim, não. Para mim, você está tapeando a sua consciência, querendo tapear a sua consciência. Venha para a igreja, aqui tem o calor humano, o calor espiritual. Aqui você sente de perto o toque do Senhor. Amém, queridos? Amém. Finalmente, queridos irmãos, Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vamos encerrar com o versículo 28, quando Paulo diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Não é? É interessante, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai descobrindo o que está na Bíblia. Paulo começava e encerrava todas as suas epístolas, foram 13 epístolas, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo fosse com todos. Ele tanto começava como encerrava todas as suas cartas. Se você em casa pegar de Romanos a Tito, você vai ver que todas essas cartas, de Romanos a Tito, vamos fazer um teste bíblico aqui, irmão? Quem quer participar desse teste bíblico? Vamos conhecer as 13 cartas de Paulo. Eu vou começar citando a primeira. Vamos lá. Romanos, a segunda. Vamos lá, a primeira, todo mundo dizendo. Primeira. A terceira. Segundo Coríntios, a quarta. A quinta. Efésios, a sexta. A sexta. A sexta, Filipenses, a sétima, a oitava, 1 Tessalonicenses, a nona, 2 Tessalonicenses, a décima, 1 Timóteo, a 11ª, 2 Timóteo, a 12ª, carta a Tito. E a 13ª, Filemão. São 13 cartas, ok? Então, nessas 13 cartas, Paulo começa saudando e começa e encerra suas cartas, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo fosse com todos. Graça, essa palavra no grego é charis, que significa o favor divino concedidos a todos os seres humanos, mesmo sem que haja nenhum merecimento da parte do pecador. Quem merecia ser salvo aqui pelo Senhor, irmão? Tem alguém? Eu merecia. Não, ninguém merecia ser salvo.
sobre nós, sobre a nossa cabeça, pairava a condenação eterna. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, diz a Bíblia Sagrada. Isso foi o quê? Foi a graça de Deus, o favor divino. Então a graça, junto à misericórdia de Deus, foi quem nos livrou da condenação eterna. Então o que é a graça, irmão? A graça é o quê, irmãos? É o favor divino que Deus concede ao homem sem este merecer. Não é? A misericórdia é que mesmo o homem merecendo ser punido, Deus não o pune. Isso é misericórdia. Certo? Um menininho crente, família crente, sempre perguntava ao seu pai: pai, o que é que significa graça? Aí o pai dizia: é o favor divino. E misericórdia é aquilo que nós não merecemos e Deus nos dá. Na cabeça do garotinho não entravam esses conceitos teológicos, né? E um dia o menino fez lá uma traquinagem, uma reinação, e o pai pegou ele e disse: você vai levar 10 lapadas. Para você nunca mais fazer isso. Ao invés de dar 10 lapadas, deu 5. Quando terminou de dar as 5, disse: agora troca de roupa, vamos ali. Levou o garotinho para uma sorveteria, pagou-lhe um sorvete, ele tomou, e o menino ainda soluçando e tomando sorvetinho, sem entender aquela atitude, disse: pai, por que foi que o senhor disse que ia me dar 10 lapadas e só me deu 5? E eu lhe fiz uma raiva tão grande e o senhor veio e ainda pagou um sorvete. Ele disse: as 10 lapadas que eu ia lhe dar, e só lhe dei 5, representa a misericórdia. Você merecia 10, mas eu não lhe dei 10, só lhe dei 5. E o sorvete representa a graça. Você não merecia o sorvete, mas eu vou lhe dar porque eu lhe amo. Certo? Então, queridos irmãos, graça e misericórdia é a nossa porta de escape. O que é que a graça e a misericórdia é? É a porta de escape do crente. Porque se Deus fosse nos tratar como trata o ímpio, nós estaríamos perdidos. Mas Deus, que é misericordioso e bom, nos trata com graça e misericórdia. Fiquemos todos de pé, queridos irmãos. Quantos louvam a Deus por esse estudo da sua palavra? Próxima sexta-feira, com a ajuda de Deus, estaremos também transmitindo a palavra do Senhor. Quantos necessitam das orações? Querido Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela meditação, pelo estudo da tua palavra. Nos ajuda a guardar em nossa alma, no mais profundo do nosso ser, a tua palavra. Abençoe, querido Deus, a tua igreja que ouviu esta palavra, aqueles que estão nos acompanhando pela internet também. Deus, nos despede na tua paz, nos guarde debaixo da proteção do sangue do Cordeiro, o sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, e todos dizem amém. Vão em paz, amados e amadas irmãs.